são 3 empresas as responsáveis pela emissão desse material particulado atmosférico, conhecido popularmente como pó preto, que foi a Vale, né, a ArcelorMittal e a Samarco. Tete a Tete! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no 9º Tete a Tete com um cientista, eu vim conversar com uma pesquisadora muito importante aqui da UFSCar. Ela faz um trabalho muito interessante que mistura a engenharia de materiais e a biologia, e é um trabalho que vem trazendo muitos resultados e que provavelmente pode alterar tanto a minha vida quanto a vida de vocês, né, quanto até políticas públicas nacionais e internacionais. Yara, muito obrigado por você ter aceito participar dessa entrevista aqui do canal. Muito obrigada pelo convite. Eu queria, nesse primeiro momento, né, perguntar para você quem você é, de onde você veio, né? Acho que é interessante mostrar para as pessoas quem são os pesquisadores, de onde eles vieram, como eles chegaram, por exemplo, aqui em São Carlos, né? Tem bastante gente aqui. Sim. Bom, eu sou de Vitória, do Espírito Santo. Na época que eu era criança, né, vim para São Paulo, era como se fosse o ápice do sucesso, né, profissional principalmente. Então, quando eu cresci, eu não imaginava que a gente efetivamente ia voltar e vir para a Federal de São Carlos, que nessa época já era considerada um marco, mas foi construindo, né, tudo que eu acreditava até conseguir chegar aqui. Eu vim de uma família bem humilde, assim, mas o padrinho do meu irmão era biólogo. E aí, quando a gente era criança, né, bem criança assim, morava num apartamento na cidade, e aí meus pais conseguiram na época comprar um loteamento super afastado da cidade. E aí era um loteamento novo, 2 horas da cidade, mas tinha muito verde, muitos animais, a gente vivia lidando com as cobras, enfim, era bem no meio do mato mesmo. Entendi. Acho que foi a 10ª casa construída, assim, nessa região, foi bem no meio. E aí lá tinha tipos diferentes de barro, então tinha barro branco, que não é muito comum, o barro vermelho, que é mais tradicional aqui, e o amarelo. Então eu adorava pegar as diferentes cores, e aí nessa época a gente tinha muito um pó que eu achava que era uma purpurina, que é um pó metálico, que na verdade depois eu descobri que era proveniente do complexo siderúrgico de Tubarão, que era uma companhia estatal, né? E da companhia Vale do Rio Doce, que também era estatal. E aí eu juntava com uma vassourinha esse pozinho, essa purpurina, e fazia as minhas bolinhas com esses pós. Esse padrinho do meu irmão, ele, como biólogo, ele ganhava muito livro na época de professor. E aí alguns livros ele levou pra gente. Então 2 eu amava, que um deles era na parte de rochas e cristais, sempre gostei. Sim. Que eram os mais lindos, tinham as melhores fotos, e na parte de patologia. Então mostrava todos os tecidos com microscopia, aquelas fotos maravilhosas também. Então eram os 2 livros que eu mais gostava, e eu falei, não, eu quero então estudar isso. E um dia ele me explicou que esse pó era proveniente de indústria, mas assim, de uma forma simples, porque eu tinha 8 anos de idade. E aí eu falei, é isso que eu quero fazer para minha vida. Quero estudar o efeito desse pó para ver se dentro dessas patologias que eu via dentro do ser humano, se tem alguma coisa. Olha só. Então tinha 8 anos quando eu decidi o que eu queria fazer. Eu só não sabia como, mas era exatamente, né, o que eu trabalho hoje veio aí. E fui tentando, mas na época era vestibular, a gente não tinha Enem, Sisu, né? Era bem difícil para alguém assim de onde eu vim efetivamente entrar numa universidade. E meu irmão passou na época, ele conseguiu bolsa, passamos na Escola Técnica Federal no Espírito Santo, e na época de 2000 teve um plano que a Escola Técnica Federal, ela era um ensino médio ampliado. Então a gente tinha não era junto com o técnico, mas era um ensino médio bem completo. Entendi. Assim. E aí a gente passou na Escola Técnica Federal, e foi onde eu tive conhecimento com toda a parte de mecânica, de física, de desenho técnico. Então, né, tive mais conhecimento com a área de materiais, e eu tinha sempre a dúvida, se eu quero misturar os dois, eu faço engenharia de materiais ou eu faço a biologia. Mas você já conhecia engenharia de materiais? Não, mas na época a gente tinha, na época do ensino médio, era tudo muito focado para o vestibular. Sim. E aí tinha uma revista que falava das carreiras. E aí, assim, eu lia muito a revista e falava sobre as carreiras de engenharia de materiais, biologia, e o que eu via é que a grade de materiais não tinha biologia, mas a grade de biologia na época, né, porque mudou muito, mas na minha época a gente tinha cálculo 1, cálculo 2, física 1, 2, química 1, 2, então
Eu falei, eu vou ter a possibilidade de integrar as duas áreas se eu fizer biologia. Entendi. Né? Mais do que se eu fizer materiais. Então eu tentei, na época, vestibular para materiais também, e acho que foi em Viçosa que eu tentei. Fiz na Unicamp e na Federal do Espírito Santo, mas eu não tinha condições de ir para outro estado. Entendi. Não tinha suporte também na época, era uma outra época. Eu ingressei em 2003 na Federal do Espírito Santo. E aí eu consegui trabalhar, e o meu irmão nessa época, ele entrou um ano antes, né? A gente tem uma diferença, ele entrou no ITA. Olha só, caramba. E ele passou, na época ele passou em primeiro lugar geral na FUVEST, que era absurdo naquela época você conseguir. Passou no ITA, no IME, enfim. Caramba. E aí foi muito difícil para minha família a estadia dele aqui. Sim. Então ele queria vir para São Carlos, mas não tinha como meus pais arcarem com isso. No ITA, ele ficava, na época eu pagava R$30 por mês. Então era um custo do custo, assim, né? E ainda assim foi muito difícil. Então eu falei, não tem como eu ir para Unicamp, não tem como eu ir para São Paulo, eu já tenho trabalho. Sim. Então continuei no Espírito Santo, dando aula nesse momento no estado de matemática. Primeira aula que eu dei foi de matemática. Legal. Que a gente tinha essa carga horária, né, de cálculo, de física. E aí depois fui buscando a minha carreira. Como chegar naquele metal na biologia, né? Integrar, porque nunca foi algo comum, assim. E aí trabalho, né? Passei pela Secretaria de Meio Ambiente, no governo, pelo Museu de Ciência Física. Trabalhei como monitora. Adorava essa parte, setor de arborização, até que eu entrei numa empresa, na época, que tentava estudar o efeito das indústrias nos organismos vivos. Aí foi quando eu cheguei mais perto do que eu queria. Entendi. Mas aí você já era formada? Não, ainda estava no meio da graduação. Caramba! E aí fiz estágio com eles quase 3 anos até formar. Aí quando eu formei, eu fui contratada, na época era autônomo, assim, né? Sim. É como se fosse terceirizado, assim. Fiquei 1 ano com eles. E a gente tinha que... Não tinha, né? Mas eu gostava de tentar entender o que estava acontecendo, e me faltava a informação. Assim, eu assinava os relatórios, porque eu já era um profissional formada, com conselho, com registro, mas eu sentia que faltava teoria. E aí eu preparei, no meu último ano de graduação, a gente teve a comissão de formatura, nós preparamos um simpósio, que foi o simpósio, o 6º simpósio de meio ambiente. Sim. E aí, na época, eu convidei a Marisa Narciso Fernandes, que é professora daqui, da Federal de São Carlos, para ser uma das palestrantes, para falar dessa área de morfologia. Legal. Quando eu cheguei lá, né, ela, por intermédio também de uma outra pessoa, me falou, nossa, eu falei, eu queria muito fazer um mestrado. E ela falou, olha, mas a Marisa orienta o mestrado em ecologia na Federal de São Carlos, que é um mestrado em que as disciplinas são condensadas. Então, pessoas de diferentes partes do mundo e do Brasil conseguem estudar, fazer o mestrado enquanto trabalham. Eu falei, é isso. Só. Eu falei, então vou tentar. Vim conversar com a Marisa topou. Aí eu mandei um financiamento para uma agência do Espírito Santo, da própria Prefeitura de Vitória, que foi extinta, a Facitec. Eles aprovaram o financiamento de um projeto, porque eu queria continuar trabalhando lá. Entendi. E a Marisa é daqui do interior. Então, como estudar uma área marinha sem financiamento, né? Não faz sentido. E aí, foi aprovado. Na época, foi em 2008, veio aquela crise forte, e a empresa que eu trabalhava perdeu metade da carteira de clientes, assim. Inclusive, né, uma delas, que era a Aracruz Celulose, quebrou, inclusive, assim. E aí, o que eles fizeram? Ó, não dá, você vai ter que dedicar 100% do seu tempo à empresa. Ou, se você quiser fazer um mestrado, você vai fazer um mestrado. Aí eu optei por fazer o mestrado, me desliguei da empresa no final do ano e iniciei o mestrado aqui em março de 2009. E vim, mas eu não estive aqui, né, como o financiamento era lá, como era tudo lá, eu ficava boa parte do meu tempo no Espírito Santo tentando fazer todo esse projeto. E aí depois que eu vim pra cá para fazer as disciplinas. Então, assim, a Marisa sempre apoiou muito o projeto, mesmo sendo uma área marinha, que não era a especialidade dela, mas ela é especialista em peixe, então, conseguimos conciliar. E aí foi quando, no governo, na época, eles tinham a ideia de que não existia um problema a ponto de afetar a população. Entendi. E o consumo, né, de peixes da área. E a gente comprovou que sim, que tinha, né, que os limites estavam acima do recomendado pelas organizações internacionais de saúde. E a partir disso começou. Então, se tem um problema, da onde que ele vem? E aí foi onde eu, né, tive o gancho para iniciar o doutorado com análise ambiental forense. Mas entre o mestrado e o doutorado, ainda fiquei 2 anos trabalhando em uma outra empresa para me recuperar do mestrado, como toda pós-graduação. E aí depois eu retornei em 2013 para fazer o doutorado e estou aqui até agora. Nossa. Nunca mais saí. Quem que te inspirou para continuar nessa área acadêmica?
Eu tenho uma professora no Espírito Santo, que é a professora Silvia Matsumoto, que me orientou na iniciação científica. Ela foi um pilar, assim, porque ela sempre deu muito apoio emocional. E a Marisa, que é a professora que eu iniciei no mestrado, sempre foi um exemplo, assim, científico para mim formidável. Então, eu juntei os dois para conseguir consolidar essa experiência. Então, as duas foram essenciais para mim. Depois, no próprio mestrado, a gente fez uma parceria com um professor de Córdoba, o professor Daniel Underlin, onde eu fui fazer as análises químicas. Ele tem uma visão, assim, grandiosa do mundo. Sim. Então, essa visão de que é possível tudo, e ele tem muita colaboração do mundo, fez também com que eu achasse que eu era capaz de tudo também nesse mundo. Então, assim, o alcance, tudo que eu falava, mas essa técnica só existe em tal país. Ele, tudo bem, eu tenho uma colaboração, eu converso e a gente só vai. Então, assim, eu acho que cada um foi importante porque contribuiu com uma parte, né? A Silvia sempre me apoiou muito no emocional, a Marisa sempre muito na questão profissional né, com a consolidação da nossa colaboração também no pessoal. E o Daniel, sempre essa pessoa que me apoia e falou, só vai, que eu vou lá e te ajudo. Sim. E em 2013 eu fui para um congresso na China, porque eu queria ter um contato com um pesquisador e eu sempre acreditei nesse calor humano. Sim. Então, eu sou de uma época menos virtual, então, né, para conversar com a Marisa, eu fui na Marisa e conversei com a Silvia, com o Daniel, eu fui em Córdoba, eu peguei um avião, fui para Córdoba para poder conversar com ele. E sempre tive esse apoio positivo. Então, falei, se eu quero esse professor, que era, até hoje, ele é referência na área de estuários, que é o professor Mike Elliott, eu vou lá. Então, eu mandei um trabalho para ele ver o que eu faço, né, para apresentar, foi aceito no congresso e fui. E ele, super receptivo também, muito doce, me auxiliou com línguas, né? Caramba. Porque no final eu não, obviamente com a meu background familiar, eu não tive a possibilidade de aprender nenhuma língua. Eu aprendi indo para os lugares. Nossa. Então, quando eu fui conversar com o Daniel em Córdoba, eu não falava espanhol. Eita. E ele falava espanhol. Entendi. E ele, aberto, ele falou, não, você aprende. Então, por isso, ele sempre, o mundo ao alcance, assim, né? Aprendi. E o Mike foi a mesma coisa. Quando eu fui na China, ele falou, tudo bem, você vem, eu te dou uma mesa, você escreve, lê, estuda, e a gente só vai aprofundando no conhecimento. E sempre um apoio também, assim, para tudo, né? Na Inglaterra, e foi quando eu consegui aprender o inglês. Que legal. Para evoluir na carreira acadêmica. Então, as duas línguas foi assim, porque alguém falou que eu conseguia e deu certo, eu consegui. Alguém acreditou e falou, vai. Eu acho que todos assim, eu acho que eu era, a Marisa às vezes fala, você sempre foi tão apaixonada pela sua área, pelo que você faz, ela falou que todo mundo comprou o que você queria. Então foi muito você vendia assim, muito bem o peixe, né? Exato, ela falou assim, então, e você, assim, entregava, eu falava que ia fazer e fazia, né? Sim. Mas eu fazia porque eu tinha o apoio deles também. Lógico. Então foi uma relação construída de muitos anos. Então, assim, meus 4 pilares acadêmicos foram esses 4 professores, assim, que fizeram com que até hoje tudo fosse possível. Eu não fiz muitas entrevistas, mas todas as entrevistas que eu fiz, eu percebi que, e a minha carreira também, né? O papel do orientador, ele é crucial na vida acadêmica ou não do aluno que ele orienta, né? Pode ser muito bom ou pode ser péssimo. Sim. E eu mesmo só fiquei na área de hidrogênio porque o meu orientador falou assim, ele me levou lá no laboratório, me mostrou, aí ele falou, tem essa opção aqui, trabalhar com ligas multicomponentes com hidrogênio, e dá para você trabalhar com ácido, com boro e tal. E aí, qual que você quer? Eu falei, quero hidrogênio. Ué, fui lá no laboratório, muito legal. Vou escolher o outro? Não. E assim, tô até hoje nisso. Sim. E eu acho que se eu tivesse feito IC com outro professor, talvez eu não teria continuado no mestrado, no doutorado, ou teria continuado, mas estaria querendo sair, não sei. Eu nunca passei pela experiência, né, de trabalhar com alguém que não me desse esse apoio, mas cada um dá o apoio do jeito que pode. Então, uns é mais profissional, outros é mais pessoal, e a gente precisa de todos, né? Assim. Sim. Então, e um é especialista num conhecimento, às vezes você precisa do outro e do outro, então cada vez você vai juntando, assim. Acho que a ciência, ela tem que ser feita com colaboração. Você não consegue fazer nada sozinho, né? Você está na borda do conhecimento,
você está lidando com frustração e com tudo dando errado o tempo inteiro. Então, se você não tiver um suporte, né, assim, de alguém que já passou por isso, que entende todo esse processo da pesquisa, você não avança, assim. Não suporta, né? O emocional não vai difícil, bem. Né? Então, assim, para mim foi um equilíbrio, né? Todos eles sempre. Você já é uma pesquisadora sênior, né? Você já tem mestrado, doutorado, alguns pós-docs. Como você enxerga o papel das mulheres dentro da ciência? Desde quando você começou até hoje? Não é fácil. Eu acho que quando eu comecei era ainda mais difícil, né? A Silvia, que foi a primeira, né, que eu tive contato, e a dona da empresa que eu trabalhei também era uma mulher. Que legal. Me fizeram acreditar que era possível, né? Sempre possível. Mas o meu pai, ele sempre foi muito firme. Meu pai, apesar de ser machista, ele sabia o quanto o machismo interferiria na minha formação. Então ele falou assim, eu sou machista, ele falava, mas você não vai ser só mais uma mulher no mundo. Você tem que ser um cérebro. Então isso foi algo muito marcante na minha vida inteira e eu sabia que eu era um cérebro, né? E que essa casca aqui não poderia influenciar em todo o resto. Que eu tinha que ser sempre muito segura de mim, porque o homem ele tem o direito de falar baixo e ser respeitado. E a mulher ela tem que se vestir de uma carapaça, né, mais forte, para ela demonstrar que ela é capaz. Muitas vezes eu tive que efetivamente, como se fosse brigar, assim, né, para poder deixar bem claro que eu conseguia. Só que o que eu senti ao longo dos anos é que algumas barreiras eram como se fossem montanhas que eu não conseguia mover. Então, aprendi as duras penas que a minha carreira ia ter que ser degrau a degrau. Então, nada assim foi construído com pouco tempo. Então, eu demorei mais tempo para construir tudo, né? Que às vezes um homem conseguiria construir muito mais rápido. Entendi. Porque teria o apoio, né, muito mais fácil, digamos assim. Então eu senti essa dificuldade, senti o apoio e essa motivação por todas as mulheres que passaram na minha carreira, principalmente no começo, que você vê que as mulheres fizeram parte principalmente do começo. Sim. E aí, com a minha segurança, depois eu consegui, né, você vê que os dois últimos orientadores e supervisores foram homens. Entendi. Porque eu já me sentia seguro o suficiente para conseguir entrar nesse mundo. Então, eu acho importante você ter principalmente esses estágios iniciais em que a gente está tentando alcançar essa segurança, essa estabilidade que a gente não vê muito. Então eu tive muito isso e quando eu decidi engravidar, eu terminei meu doutorado faltando 4 semanas para o meu filho nascer. Caramba! Então eu fiz assim, toda a parte aqui na microscopia de transmissão e varredura eu fiz grávida, né? E sempre tive o apoio. Nunca o fato de eu estar grávida foi um problema, né? Pelo contrário, a Marisa, ela teve filho, fez pós-doc no exterior com os filhos, então ela também passou por tudo isso, então ela falou, tudo bem. Entrei no pós-doutorado com bolsa FAPESP e com meu filho com 4 meses e nesse período ele simplesmente, né, a Marisa falou, não, tudo bem, agora tá difícil, mas eu sei que você vai conseguir compensar as horas perdidas. Sim, sim. E foi isso mesmo, assim, então essa sensibilidade eu tive muito, porque talvez ela passou por isso e entende. Sim. Essa flutuação. Eu tive uma amiga também que a gente estudou na época do doutorado junto, que infelizmente ela não teve esse apoio de um supervisor homem, que ele não entendia as flutuações dela e ela acabou desistindo da carreira. Então, infelizmente, essas flutuações, quando você está grávida, quando você tem filho, igual agora eu estou grávida de novo, né, mais um, e tive agora, né, ontem assinei mais um processo de fixação de doutores no Brasil, que é uma parceria da FAPESP com o CNPq. Nossa, que legal. E assim, consegui e sei que a Marisa confia também em mim, porque ela já sabe que independente, né, desses momentos pessoais, que a produtividade vai estar sempre em ativa. São as entregas, né? As entregas, exato. As entregas são importantes. Acho que essa conscientização, ela é muito importante. Até vi um vídeo das pesquisadoras do Nunca Vi um Cientista, e elas participaram, acho que foi de algum evento, agora não lembro se foi do CNPq, mas elas falaram justamente sobre isso, sobre a necessidade da mulher precisar sempre ter um currículo muito bom
e ter que, de certa forma, brigar com todo mundo para falar, olha, eu sei o que eu tô fazendo. Exato. Mas quando alguém vai discordar, vai falar da aparência, vai detonar a pessoa, e aí se eu, por exemplo, falar uma besteira, não, tá tudo bem, eu sou um menino de quase 30 anos, ele só errou. Exato. É bem difícil. No exterior, eu tive mais dificuldade, assim, na Austrália, por ser mulher, e no Reino Unido pela cor. Então, assim, foi uma coisa que eu tinha no Brasil, mas meu marido é descendente italiano, branco do olho azul. Tive um filho branco do olho azul. E aí foi muito difícil eu ver a diferença de tratamento entre eu sozinha e eu com eles. Caramba! Então, assim, por exemplo, quando eu estava fazendo doutorado de sanduíche na Inglaterra, eu achava que todo mundo na Inglaterra era super fechado, mas eles eram muito educados. Sim. Sempre foram muito educados, né? Sim. Nunca tive problema. Quando meu marido chegou lá, eu casei, 2 semanas depois eu fui fazer o doutorado de sanduíche. Nossa! Abandonei meu marido aqui. E aí ele foi pra lá durante o período de Natal e Ano Novo. Eu falo que foi a nossa lua de mel, assim. Todo mundo cumprimentava ele na rua como se ele fosse amigo de todo mundo. Aí eu entendi. Pessoas estranhas, assim? Pessoas estranhas, porque achavam que ele era escocês, que ele era de lá. Nossa! Foi quando eu vi a diferença. E dentro da universidade, eu senti mais ainda a maternidade, por exemplo. Se você olhar todos os banheiros aqui da Federal, não tem um que tem fraldar. Não, isso é verdade. Não tem um que tem estrutura. Então, eu ia no laboratório e tinha que trocar meu filho na mesa do laboratório porque não tem estrutura. Então, assim, esse pensamento da maternidade dentro, porque eu tenho quase 40 anos, ninguém, infelizmente a universidade não considera. Então, passei por todo esse processo, né? Primeiro por ser mulher, depois quando eu passei para ir para o exterior pela cor, e segundo pelo fato de ser mãe. Mas sempre assim, na minha cabeça, eu tive uma criação de muita segurança. Então, os meus pais sempre falaram, você é boa, você tem que confiar no que você faz e você segue em frente, né? Ergue a cabeça e segue em frente. Isso fez muita diferença. Eu acho que dependendo da criação, as pessoas podem ter muito mais dificuldade em enfrentar todos esses problemas, principalmente no caso de mulher, assim, né? A maioria que decide ter filhos opta por abandonar a carreira acadêmica porque não consegue conciliar, né, todo esse impacto. Eu voltei para o pós-doutorado, mas eu tinha que tirar leite e eu gastava horas tirando leite por dia, porque meu filho ficava 11 horas na escola, né, enquanto eu passava no mínimo 9 horas no laboratório. Então, dessas 9 eu tinha que passar pelo menos 3 horas tirando leite para ele ter leite pro dia seguinte. Meu Deus! Então, eu vivia no corredor com a bomba enquanto eu trabalhava. São situações que eu não liguei, mas que um homem não passa, né? Um homem não passa. Vai pensar. E não pensa. Que coisa. Por exemplo, eu falo que meu marido falou assim, você teve o direito de trabalhar tranquilo. Eu não consegui trabalhar tranquila. Mas eu tive que dar conta. Eu tive que continuar tendo meu currículo com produtividade. Só que como é algo que eu amo, a pesquisa é algo que eu faço e me faz muito feliz, eu tive isso. Mas eu fiquei... Foram 4 anos e meio de depressão pós-parto, enquanto eu fazia os pós-doutorados. Então, assim, eu optei por não deixar de amamentar meu filho, por não tomar remédios que poderiam interferir na composição do leite. Só quando eu parei de amamentá-lo aos quase 4 anos é que eu comecei a tomar remédio e efetivamente fui. Continuei com a produtividade, continuei fazendo porque era o que eu amava. Então, assim, amo meu filho, amo meu trabalho. E fui tentando levar tudo isso da melhor forma possível. Mas o homem não lida com nada disso. Então é uma realidade fora do que a gente, né, a gente só vê o sucesso. A gente não só vê o que é bonito, né? O que a gente constrói depois, assim. E eu tenho a tendência de evitar verbalizar os problemas, porque parece que eles viram reais. Então, no final eu falo, vamos viver achando que está tudo bem, que as coisas vão ficar tudo bem. E o nosso cérebro, muitas vezes, acaba entendendo que está tudo bem, comprando a ideia, exatamente. Né? Faz parte de como ele funciona, né? Assim, na neurofisiologia, a gente estuda que isso funciona. e funcionou para mim, pelo menos, né? Assim, até hoje. Continuo lutando, continuo fazendo as coisas. Agradeço muito pela recompensa que eu tenho pela produtividade, porque é ela que me possibilita ter bolsas de alto padrão. Sim.
como da FAPESP, né, ou qualquer outra agência, mas também sei que é fruto do meu esforço. Sim, com certeza. Né, assim, que é além do normal. Talvez com certeza um homem não teria que se esforçar tanto. Não, né? Não precisa. Não. E eu falo que o meu filho é um privilegiado, né? Porque ele já nasceu homem, branco, então ele não vai sofrer tudo que eu passei e provavelmente ele vai lutar, mas ele vai lutar na faixa normal, assim, né? Eu acho que a parte mais importante nisso é que você é a mãe dele, né? E você vai mostrar isso pra ele. Sim. Acho que quando a gente pelo menos tem essa conscientização de quem a gente é, né? Se colocar no nosso lugar, né? Sim. Acho que já é pelo menos um primeiro passo de você reconhecer o que está errado, ficar incomodado com isso, e você como sendo uma mãe, já sendo uma pessoa na área acadêmica, ser muito já uma pesquisadora sênior, ele vai olhar. Se ele chegar nesse momento, ou alguma coisa parecida, numa situação parecida, ele fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Ou ele não vai conseguir fazer nada porque ele não pode, ou ele vai fazer alguma coisa. Sim. Eu acho que é o que seu pai fez, né? Seu pai, né? Foi até onde ele pôde ir. E o que ele fez foi mostrar o que você podia, até onde você podia ir, no limite dele. No que ele achava que eu era capaz de tudo. Quando eu vim para o mestrado, a empresa que ele trabalhava tinha deixado um carro com ele pegou o carro, colocou minha mudança e falou, vai. E não existia GPS. É verdade. Então a gente usava o mapa, né? Era o guia 4 rodas na época. Então ele me deu o guia 4 rodas, marcou no mapa o caminho, falou, vai para São Paulo, vai para São Carlos. Caramba! Então eu saí de Vitória, dirigi 18 horas e vim. E cheguei. Você estava com o cachorro, com a mudança, com tudo. Então, assim, às vezes o pessoal fala, nossa, como que seu pai teve coragem? Eu falei assim, não sei, mas se ele falou que eu podia, eu podia. Então se ele tivesse muito falado que você não podia, você não ia continuar. Eu não ia fazer, com certeza. E ele sempre falou, não, você só vai. E eu só fui. E aí, a mesma coisa, mesmo na criação do meu filho, eu sempre achei assim, por exemplo, eu queria muito fazer um pós-doutorado no exterior em que eu ficasse muito tempo, né? Sim. Igual eu fiquei na Austrália mais tempo. Meu filho era novo quando eu mandei o projeto. Então, assim, eu fui para lá quando ele tinha 2 anos, né? Levei minha família, meu marido saiu da empresa que ele estava, teve um custo familiar gigantesco, mas eu fui, porque era um sonho que eu tinha e carreguei, e toda a minha família carregou meus sonhos juntos, né? E o peso delas, assim, as consequências também, boas e ruins, mas graças a Deus tá tudo dando certo. Que bom. No final meu filho virou bilíngue, então já ajudou, assim. Com 6 anos ele fala inglês melhor do que eu. Ai, que legal. Muito eu bom. queria que isso tivesse acontecido comigo, porque é difícil. Nossa, nem me fale. É o que eu aprendi depois de mais velha. Não, é difícil, né? Yara, queria te fazer agora algumas perguntas sobre mais a parte da pesquisa, né? E só para ter uma ideia, você já comentou bastante, né, de como você teve esse interesse da engenharia de materiais, né? E a parte da biologia. Mas eu queria que você falasse um pouco do que você pesquisa, exatamente, né? Pelo menos, não sei se mudou ao longo do tempo ou ficou mais específico. No final, no doutorado, que foi, né, voltado para análise ambiental forense, o propósito era descobrir a origem dessa contaminação que estava afetando o ecossistema aquático. E aí, né, juntando, foram várias técnicas que a gente aplicou, mas uma delas foi várias análises isotópicas, isótopos estáveis, que foi o que eu fui fazer na Inglaterra no doutorado de sanduíche e na Escócia. E nesse período, os resultados indicaram pra gente que a fonte de contaminação era o material particulado atmosférico. E aqui no centro de microscopia, a gente também padronizou uma técnica com a nanocristalografia em tecidos biológicos, porque ela é muito utilizada em materiais, mas não com tecidos biológicos. Com o Vitor, que é a pessoa que colabora com a gente até hoje, né? Conseguimos padronizar essa técnica, que é uma outra técnica de análise ambiental forense, que também demonstrou por nanocristalografia, né, por padrões, que o material particulado atmosférico era a principal causa de contaminação. O primeiro trabalho que a gente conseguiu publicar mostrou, né, todas essas nanopartículas metálicas dentro de vários tecidos do peixe, brânquia, gônadas, inclusive, que é a parte reprodutiva, músculo, que é o que a gente come, né? E eu estou falando do robalo, por exemplo, que é um peixe de alto valor comercial, provavelmente um dos mais altos do Brasil, assim, né? E da região neotropical, que é onde ele existe. Então a gente conseguiu demonstrar tudo isso, fazer esse trabalho na época do meu doutorado. Com isso, em 2015, no Espírito Santo, teve uma CPI do pó preto.
exatamente assim. Caramba! Então, esse material particulado atmosférico, ele gerava um grande incômodo na sociedade, que se organizou, né? Então ele tem várias organizações não governamentais que lutam pela melhoria da qualidade, né? O resultado dessa CPI do pó preto confirmou que são 3 empresas as responsáveis pela emissão desse material particulado atmosférico, conhecido popularmente como pó preto, que foi a Vale, né, a ArcelorMittal e a Samarco. Então, assim, esse foi o resultado da CPI do pó preto. Fizeram, né, um ajuste de conduta, termos de responsabilidade, e no final do meu doutorado eu cheguei à mesma conclusão. Então, eu também apresentei para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, nas empresas, todos esses resultados, e a partir disso, um deputado, que é o Max Filho, no Espírito Santo, uma ementa parlamentar, que ele tinha uma verba de ementa parlamentar, na época eram 600 mil, ele passou para a Universidade Federal do Espírito Santo, que em parceria também conosco, né, foram 4 linhas de pesquisa para continuar estudando os efeitos do material particulado atmosférico, não só na sociedade, como no ecossistema. E o nosso foco aqui em São Carlos foi continuar com a parte, né, do ecossistema aquático e com cultura de célula humana. Então eu continuei nessa parte aqui, estudando. A gente conseguiu comprovar que efetivamente esse material particulado atmosférico ele se dissocia em nanopartícula, uma vez que ele entra em contato com o meio aquoso, sendo ele um rio, um lago ou a nossa mucosa, né? Ele vai dissociar em nano e vai penetrar no nosso corpo, e aí por isso a gente viu nos peixes, né? Mas eu também, nos 2 primeiros anos do pós-doutorado, foram financiados pela FAPESP, a gente conseguiu comprovar isso em células de pulmão humano. E vimos essa internalização, essa incorporação das nanopartículas, essa dissociação, né? Publicamos tudo isso também, sempre com o Vitor junto. Uma outra técnica que não era nem parte do meu doutorado, nem, né? Assim, que eu sempre, às vezes, acho assim, talvez aqui a gente ache alguma coisa, né? E tendo apoio, sempre a colaboração, Vitor, não, vamos tentar. Então a gente pegou as ostras do local, as conchas, e nessas conchas tinha algumas manchas, assim. Então nesses lugares das manchas a gente fraturou a concha e analisou para ver se tinha metais. E tinham vários metais, inclusive metais que a gente não analisa. Nossa. Porque a análise química você escolhe o metal que você vai fazer. Na microscopia eletrônica, ela é uma ferramenta muito robusta porque ela tem a tabela periódica inteira. Ela simplesmente vai encontrar todos os elementos. Então nós encontramos vários elementos novos que não são regulamentados não só no Brasil, pelas agências ambientais, mas no mundo, que são considerados elementos emergentes. E aí, a partir da microscopia eletrônica, de varredura e transmissão, nós voltamos para análise química e quantificamos em toda a cadeia trófica. E sim, encontramos todos esses elementos. Então, conseguimos publicar, foi um dos artigos de maior fator de impacto da carreira de quase todos os pesquisadores, mostrando, essa transferência na cadeia trófica de todos esses elementos emergentes e o quanto isso poderia impactar as células. E aí, por fim, nos próprios experimentos com cultura de célula humana, porque a gente os experimentos não são feitos com humanos diretamente, a gente também mostrou a incorporação desses elementos emergentes. E, levando à morte celular, levando a danos genotóxicos, que são quebras de DNA, que podem levar a mutações, câncer. Então mostramos tudo isso, agora nessa fase do pós-doutorado, para tentar entender como que essas partículas estão interagindo com o nosso material genético, como que elas estão disponíveis, se elas estão em cristais ou não, porque a forma como ela está, o estado de oxidação interfere em como ela vai entrar, os canais de entrada na célula, qual parte do DNA vai quebrar, qual não vai, né? Que pode ou não interferir. Exato. Entendi. Aí, por fim, foi quando eu fui fazer o pós-doutorado na Austrália, onde eles têm, só na França e na Austrália, nesse momento, em 2019, eram os países que tinham 2 nanocim, que aí ele junta análise isotópica com análise de transmissão, e eu consigo ter uma noção do estado de oxidação, se ele está iônico, se ele está em cristal. Entendi. Então eu consigo ter a composição junto. Então, na transmissão e na varredura, se eu tenho um padrão cristalográfico, eu consigo enxergar muito mais fácil. Agora, se eu não tenho, se está mais amorfo, é muito difícil para eu chegar no estado de oxidação. E nesse equipamento, em teoria, a gente consegue. As horas são caríssimas, Acabou a hora que eu finalizei os experimentos na Austrália, consegui finalizar tudo. A gente foi atingido pela pandemia e, apesar da Austrália ter continuado
com tudo normal depois de um tempo. Nesse momento eu fui repatriada, vim para o Brasil e, né, tive que retornar para cá. E o que eu usei de horas do equipamento que foi possível, foi possível. E o que não, né, não consegui. Então, assim, encontramos alguns elementos emergentes que a gente não conseguia visualizar. Até hoje a gente não consegue visualizar um padrão cristalográfico como o zircônio, e a gente conseguiu visualizar no nanosims e dentro da célula, que é um elemento que também não tem regulamentação e limites, e é amplamente utilizado, são elementos que são amplamente utilizados na indústria metalúrgica, né, no Brasil e no mundo, assim, e na indústria eletrônica. Então, todas essas ferramentas em conjunto continuam, né? E aí, ao final, antes de eu ir para a Austrália, a Marisa, na época, eles mudaram a data de aposentadoria, que era de 70 para 75 anos. Eu falei, Marisa, então agora é o momento da gente enviar um projeto temático para a FAPESP. De brilhar. De brilhar, porque a gente já tem uma rede muito grande internacional. A gente já tem um projeto consolidado, e aí a gente escreveu, chamamos mais alguns pesquisadores que estavam próximos, assim, para a gente entender esse completo efeito. Enviamos para a FAPESP, no meio da pandemia foi aprovado, né, esse projeto, um projeto temático da FAPESP, no qual a Marisa é a coordenadora, e todas as pessoas que eu fui agregando e colaborando ao longo da vida acadêmica também estão nesse projeto. Que legal. Então, todos eles apoiaram, e o intuito desse projeto, efetivamente, é não só estudar um peixe ou um ser humano, né, a cadeia trófica, eu cheguei a trabalhar com a cadeia trófica inteira, mas fazer tudo isso em laboratório. Então, tudo que a gente viu acontecendo na natureza, a gente isola em laboratório e vê se acontece a mesma coisa. Entendi. Então, agora está sendo feitos estudos com plantas, invertebrados, vertebrados, toda a cadeia trófica de novo, só que em laboratório com a exposição somente ao material particulado atmosférico. E aí a gente já consegue ver vários efeitos de perda de capacidade respiratória, efeitos cardíacos, fisiológicos de natação, os peixes conseguem nadar menos, resistir menos aos problemas ambientais. Então, a baixa de temperatura, a baixa de oxigênio, eles morrem. Então, às vezes você vê mortalidades, aquelas mortalidades gigantescas de peixe, quando tem um evento climático. E eles falam, não, todo mundo morreu porque veio uma frente fria. Sim. Mas eles sobreviveriam se eles estivessem bem. Mas como eles já estão doentes, eles não conseguem sobreviver às adversidades, né? É o que a gente tem conseguido observar. E na parte de humano, com a parte de cultura de célula, a gente vê que efetivamente todos esses danos causados na célula acabam levando num ser humano completo a alergias, baixas de imunidade, tudo isso. Então é um projeto bem completo, né? E esperamos que ao final, né, ele agora já completou o 3º ano, estamos entrando no 4º ano, são 5 anos de projeto, que a gente consiga efetivamente construir a base técnica para a regulamentação do efeito do material particulado atmosférico em ecossistemas aquáticos, que hoje em dia não existe nem no Brasil nem no mundo, assim. Nossa. Você só considera o tamanho da partícula e nunca que ela dissociaria em nanopartícula. Então, o tamanho da partícula original, né, na atmosfera, como um parâmetro, sempre pensando no ser humano, no que é capaz de internalizar. Nos nossos pulmões, o que fica na narina, né, o que nas vias aéreas superiores e o que efetivamente poderia entrar nos brônquios, bronquíolos. Meu Deus. É engraçado, né? Porque se a gente pensa como uma pessoa leiga, fala, mas eu não como peixe. Sim. Eu não como peixe, verdade. Eu não como peixe, eu não gosto de peixe. Sim. Mas em algum momento, isso vai interferir para quem está aqui no interior de São Paulo. Sim. Né? Não é... Alimento, eu não sei exatamente como isso acontece nessa cadeia, mas em algum momento atinge, não é só a população ali em torno, né, da onde tem a evolução dessas partículas, mas é tudo. O que acontece na Amazônia interfere o que acontece aqui. Sim, exatamente. Sim, tudo está interligado e no caso do material particulado atmosférico metálico, a principal atividade do Brasil industrial é a metalurgia. Então, esses metais, a gente já sabe dos efeitos, né? É uma das atividades industriais com maior impacto, né, no ser humano e no ecossistema. E assim, não tem, o efeito vem. Ele pode não vir direto, né, assim, mas ele chega a todos. Eu queria, assim, pedir, assim, para encerrar, que se você tivesse uma dica ou uma mensagem para deixar, por exemplo, para os jovens pesquisadores no geral, mas principalmente para as mulheres que são jovens pesquisadoras, você tem alguma coisa para deixar como mensagem? Eu acho que de todas as pessoas que eu conversei, acho que eu conversei mais com mulheres agora, e você é a primeira mulher sênior, pesquisadora sênior.
E eu perguntei isso para um professor dos Estados Unidos, foi o primeiro professor mesmo que eu conversei, e ele deixou uma mensagem também, mas eu acho que seria importante, de tudo que você compartilhou aqui com a gente, né? Acho que deixar como um incentivo, né? Uma inspiração também. Eu acho que o principal é lembrar que a gente é capaz, por mais que a sociedade seja construída de uma forma em que a capacidade da mulher é colocada em xeque, que a gente é realmente capaz e que tá tudo bem ser mulher, tá tudo bem a gente não ter os mesmos músculos que os homens, mas que a gente é capaz de outras formas, né? Não existe um limitante por ser mulher, por querer ter filho, por querer seguir uma carreira acadêmica, porque somos seres humanos. Eu acho que se aceitar é muito importante, né? Não é tentar mudar a nossa natureza, é aceitar a nossa natureza, mas olhar sempre para a gente mesmo e não para os limitantes que a sociedade vai sempre impor. Confiar que sempre vai dar certo, que se a gente vai fazendo o que a gente gosta, os nossos sonhos, a gente vai concluir, independente do que os outros pensam. Olha, muito obrigado. Acho que foi uma das entrevistas mais legais que eu fiz até hoje, assim, principalmente por ter esse universo da biologia que é completamente diferente do nosso e ter essa interconexão, né, de pesquisas diárias, né, e você é uma pessoa fantástica, muito legal ter te conhecido. Obrigada. Queria agradecer vocês também que ficaram até o final dessa entrevista. Muito obrigado, não esquece de curtir, assinar o canal e também eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o currículo da professora Yara, né, vocês podem entrar em contato com ela através do e-mail e muito obrigado e até o próximo Tete a Tete com o Cientista. Obrigada.